Amor eterno, palavra fé. Tema: proteja a vida. Parte 4. Criando filhos, curando feridas e aprendendo a perdoar. Amada comunidade, família da fé. Continuamos esta ministração agradecendo ao Senhor porque Ele é especialista em transformar histórias de dor em testemunhos de amor. O Deus que nos sustentou na infância é o mesmo Deus que nos fortalece na maternidade, na paternidade e na missão de cuidar das vidas que Ele nos confiou. Criar um filho é um ato de fé. E a presença do Senhor em nós nos revela, dizendo-nos, Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Criar um filho não depende apenas de recursos humanos. Criar um filho é caminhar diariamente com Deus. É confiar que o Senhor proverá. É confiar que o Senhor ensinará. É confiar que o Senhor protegerá. É confiar que o Senhor sustentará. Toda mãe e todo pai que confiam em Deus recebem força para continuar. Cada filho é uma resposta do céu. Quando uma criança nasce também uma oportunidade de recomeço. Deus usa os filhos para ensinar. Ensinar responsabilidade, ensinar maturidade, ensinar perseverança, ensinar amor sacrificial. A presença da palavra de Deus em nós nos revela dizendo em Provérbios, capítulo 17, versículo 6. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Os filhos são honra, legado e continuidade da vida. Cada criança é um lembrete de que Deus ainda escreve novas histórias. Curar o coração é uma parte da proteção da vida. Muitas pessoas conseguem seguir em frente por fora,
mas ainda carregam feridas por dentro. Feridas causadas por rejeição, abandono, palavras duras, humilhações, injustiças, ausência de cuidado. Mas Deus não deseja apenas que sobrevivamos. Ele deseja que sejamos curados. A presença do Espírito de Deus em nós, a sua palavra nos revela dizendo-nos. Salmos, capítulo 147, versículo 3. Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. O Senhor toca onde ninguém consegue tocar. Ele restaura memórias. Ele consola emoções. Ele fortalece a identidade. Ele devolve a paz. Curar o coração é proteger a vida de continuar sofrendo desnecessariamente. O perdão liberta a alma. Perdoar não significa aprovar o mal. Perdoar significa entregar a Deus o direito de julgar e escolher não permanecer preso à dor. E a presença do Espírito Santo de Deus, a sua palavra, no nosso coração da mente, nos revela dizendo-nos, Efésios, capítulo 4, versículo 31 ao 32. Sejam bondosos e perdoem uns aos outros, assim como Deus os perdoou em Cristo. O perdão rompe correntes emocionais, remove o peso do rancor, abre espaço para a paz. Permite que o amor de Deus governe o coração. Quem perdoa não apaga a história, transforma a história em sabedoria. Deus ensina a amar de uma forma nova. O amor humano muitas vezes é limitado e ferido, mas o amor de Deus nos ensina a amar com maturidade, compaixão e verdade. E a presença do Espírito Santo, a palavra da vida na nossa mente,
O coração nos revela dizendo em Romanos capítulo 5, versículo 5: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. O Espírito Santo remove a amargura. O Espírito Santo derrama a compreensão. O Espírito Santo de Deus em nós gera misericórdia. Ensina a amar como Cristo amou. Esse amor restaura famílias e reconstrói relacionamentos. O testemunho transforma-se em missão. Quando Deus cura uma história, essa história se torna instrumento para ajudar outras vidas. O que antes era sofrimento passa a ser ensino, alerta, acolhimento, direção, esperança. E a presença do Espírito Santo nos conduz dizendo-nos, Mateus capítulo 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. A luz que Deus acendeu em nós não foi dada para ficar escondida. Foi dada para iluminar o caminho de outras pessoas. Famílias podem ser restauradas. Não existe história difícil demais para Deus. Não existe história difícil demais para Deus. O Senhor é capaz de reconstruir relacionamentos, vínculos, confiança, sonhos, propósitos. E a presença de Deus em nós, que nos acompanha antes de gerar o propósito no ventre. Nos revela dizendo através da presença dele em nós. Em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. O Senhor não desperdiça nenhuma lágrima. Aquilo que parecia derrota pode tornar-se testemunho de redenção. Proteger a vida é plantar um futuro melhor. Toda vez que ensinamos uma criança a
acolhemos uma mãe, fortalecemos uma família, compartilhamos a palavra, oferecemos esperança, estamos plantando sementes para as próximas gerações. Como diz a palavra de Deus habitando em nós, o Espírito Santo. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque chegará o tempo em que colheremos se não desanimarmos. O bem que semeamos hoje produzirá frutos duradouros. A proteção da vida de hoje será a bênção de amanhã. E é por isso que agradecemos a Deus, ao nosso grande Deus, que nos ensinou a amar. Pai amado, obrigado porque tu curastes nossas feridas. Obrigado porque nos ensinastes a perdoar. Obrigado porque transformaste a dor em propósito. Obrigado porque hoje podemos proteger as vidas com sabedoria, compaixão e amor. Em nome de Jesus. Amém. Na quinta parte, continuaremos revelando como Deus transforma experiências de sofrimento em projetos de amor, acolhimento, educação e proteção para alcançar toda a sociedade. Continua na parte 5.